todo bom final de período. Eu sempre venho gravar pra vocês como foi esse meu período, na verdade o quarto curso de História. Senta aí que vai vir um desabafozinho básico de vida de universitária, porque esse período foi realmente um período que eu pouco me conectei com as disciplinas. Tive duras e duras mesmo críticas de alguns trabalhos que eu fiz, principalmente numa determinada disciplina, mas que eu não levo pro coraçãozinho, até porque ali a gente tá pra aprender, a gente tá pra ouvir, a gente tá pra absorver. Então vou começar falando sobre as primeiras disciplinas que eu tinha na semana. Eu tinha na segunda e na quarta-feira, eram as mesmas disciplinas, dividida, obviamente, em 2 horas de aula para complementar 4 horas de aula no final da semana. Na segunda-feira, a primeira aula que eu tinha era de História e Imagem. Foi a única disciplina que eu realmente me conectei. Foi uma disciplina que eu literalmente me apaixonei. Eu amei observar uma imagem, analisar e ter uma visão e perceber que a minha visão de uma determinada imagem nunca vai ser a mesma visão de outra pessoa. Então que é super importante você ler a legenda, que às vezes aquela imagem tá ali exposta e sempre vai ter uma legenda ali embaixo informando o período que aquela imagem foi feita, por quem aquela imagem foi pintada. Então eu gostei muito dessa disciplina. O meu primeiro trabalho nela foi analisando um quadro chamado A Queda de Ícaro. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês, que foi um quadro que o professor abordou em sala. E aí eu quis trazer no meu trabalho uma análise de 3 pintores diferentes sobre o mesmo acontecimento, que era a queda de Ícaro, trazendo essa perspectiva de como, na verdade, um pintor pode trazer uma visão diferente do mesmo fato e cada um vai trazer a sua visão sobre aquele acontecimento. E foi basicamente isso o meu primeiro trabalho. O meu segundo trabalho foi falando sobre Vischer de Leblanc, que foi a retratista oficial da Maria Antonieta. Eu consegui inserir Maria Antonieta na graduação. Era uma coisa que eu queria muito fazer, algum trabalho voltado com relação à imagem dela, com relação à figura dela, porque quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho uma certa fixação pela Maria Antonieta, pela figura dela, pela representação histórica que é feita dela. Então, assim, eu gostei muito de ter me permitido e de ter conseguido inserir isso em alguma disciplina, em algum momento, e eu consegui em História e Imagem. Foi um desafio, porque tinha muito conteúdo em francês. Foi muito desafiador pra mim, mas muito recompensador. Eu fiz 10 páginas, por mim, eu tinha feito muito mais páginas, mas eu fiquei me controlando pra não passar de 10 páginas, porque é um conteúdo que eu realmente gosto. A segunda disciplina que eu tinha era História Antiga. Sim, gente, vocês vão falar, mas como assim, Samantha? No seu primeiro vídeo, que vai estar linkado aqui nos cards pra vocês, você falou sobre História Antiga, mas como assim você tá fazendo de novo? Então, eu sou mudança de localidade, eu fazia em Campos, voltei aqui, estou fazendo em Niterói. Então o que acontece, não é, meu povo? Lá, História Antiga era dividida em 2, História Antiga 1 e História Antiga 2. Aqui, História Antiga é tudo englobado, não existe uma separação de História Antiga. Então, se eu tivesse cursado em Campos as 2 histórias antigas, eu não precisaria cursar. Tudo bem, beleza, falei, vou pegar, eu gosto de antiga, vai ser interessante. Porém, todavia, eu não gosto de falar de professor, eu falei isso em algum outro vídeo falando sobre final de período, que eu não gosto de abordar didática ou até mesmo a falta de didática que muito professor tem com relação a algumas disciplinas. Em História Antiga, não só eu, mas sabe, uma turma de 45 alunos, e 45 alunos foi unânime em dizer a mesma avaliação com relação a esse professor. Então, assim, não era uma coisa só minha, diversos alunos que eu tinha contato, que eu trocava uma ideia, falava a mesma coisa com relação a ele, até os próprios monitores da própria disciplina dele falavam a mesma coisa, que não entendia a proposta dele, o que ele estava tentando fazer, o que ele estava tentando abordar. Então, assim, foram vários trabalhos, 3 provas, então assim, muita avaliação, vamos dizer assim, por uma abordagem de conteúdo muito rasa, sabe? Eu não vi Egito direito, vi muito mais Grécia e Roma, porque infelizmente o foco maior, a especialização maior dos professores de antiga é Grécia e Roma, então o Egito ficou um pouquinho obsoleto ali, mas foi uma disciplina que eu tive muita dificuldade, principalmente por causa dessa questão do professor realmente. Como pesquisador ele deve ser maravilhoso, mas eu acho que como professor falta um pouco da didática, sabe? Do tato com relação à aplicação da disciplina, mas como eu falei pra vocês, eu não gosto de entrar muito sobre essa questão de didática de professor. E aí na terça-feira tínhamos 2 disciplinas que eu também não me conectei, que a primeira delas foi História Contemporânea. Eu gostei particularmente, mas eu vi muito um sentimento marxista
muito questões marxistas. Não é que eu tenha algo contra Marx, muito pelo contrário. Eu gosto dos trabalhos do Karl Marx, eu acho que ele tem um pensamento bem interessante se você for realmente se aprofundar, estudar e entender melhor os conceitos de Marx. Mas assim, queria muito ter essa visão em contemporânea, sabe? Então, ainda assim, foi enriquecedor, foi uma disciplina que, por outro lado, eu gostei. Eu fiz um debate falando sobre nacionalismo. O meu trabalho, eu não abordei tanto, o meu trabalho final não abordei tanto a questão do nacionalismo, porque eu já tinha feito um debate sobre essa questão, então eu modifiquei um pouquinho com relação ao meu trabalho final. Não me perguntem sobre o meu trabalho final, porque eu confesso que eu não lembro muito, porque como eu falei pra vocês, não foi uma disciplina que eu me conectei, como foi em História e Imagem, mas eu gostei como um todo, achei ok, bacana, o professor realmente tentou o seu melhor e tentava o tempo todo que a turma interagisse, que a turma dialogasse com relação ao conteúdo que ele estava passando, mas eu senti muitos teores marxistas nessa disciplina, assim. E a segunda que eu tinha foi uma que eu também não me conectei, que foi a crítica mais dura que eu já recebi durante todo esse período que eu tive de graduação, foi desse professor em questão, que foi de História e Filosofia. Eu peguei essa disciplina, tipo, muito por acaso, porque eu queria, eu tinha pegado História da África às sextas-feiras, mas eu não queria ter aula nas sextas-feiras, e na sexta-feira na UF, a disciplina geralmente são de 4 horas, então assim, eu não queria, não tinha como dividir, sabe, pegar uma disciplina num horário, eu não podia pegar disciplinas de manhã e pegar disciplinas à tarde, ficar o dia inteiro na UF, então eu acabei tirando História da África, porque eu fiz História da África 2, então eu queria fazer História da África 1, que na UF tem essa separação de História da África. E aí eu falei, putz, meu, o que que eu vou pegar, E na hora que eu tava lá fazendo um reajuste, o cara falou, tem História e Filosofia. Você não acha interessante? Não gostaria de, sei lá, entrar nessa disciplina? Eu falei, pode ser, bota aí meu nome, pode ser. Então, tipo assim, foi uma escolha completamente aleatória, não foi uma escolha consciente, tendo visto já a ementa, alguma coisa do tipo com relação a essa disciplina. Nunca tinha estudado com esse professor antes. Mas assim, eu não gostei muito da disciplina em si, principalmente porque era mais leitura do texto, sabe? O professor passava o tempo inteiro lendo o texto. A aula dele era lendo o texto, sabe? Sendo que, tipo, é a nossa obrigação ler o texto, ter ciência do texto antes de chegar na sala, sabe? Então, reler o texto novamente, pra mim não fazia muito sentido. Então, pra que eu li o texto em casa, sabe? Eu acho que o correto era debater, era tentar levantar questões, era tentar fundamentar alguma coisa, explicar algum conceito que o texto trouxe que você possivelmente pode não ter entendido, pode ter tido algum tipo de viés que o autor tomou que você não compreendeu, porque os textos realmente eram textos bem mais pesados, mais difíceis de entendimento, mas que eu fazia questão de ler, reler, me esforçar realmente para compreender, mas não foi uma disciplina que eu me conectei, tanto que o trabalho final que eu fiz foi o pior trabalho que eu tinha feito até então. Eu confesso que eu nem esperava, assim, eu pensei comigo, não acredito que eu vou entregar esse trabalho, eu falava o tempo todo isso pra mim. Eu escrevi esse trabalho 3 vezes, eu apaguei 3 vezes, então assim, justamente porque eu não tava me conectando com a disciplina, sabe? Não foi como em História e Imagem, que quando o professor falou, vocês vão ter 2 trabalhos finais, os 2 trabalhos eu já tinha em mente o que eu queria, sabe? Eu já tinha o foco. Tanto que eu recebi uma crítica super positiva do professor de História e Imagem, que me elogiou, que me fez 3 questionamentos no final do meu trabalho, que ele mesmo falou pra mim. Seu trabalho tava tão bom que dava pra você tentar publicar ele como um artigo, mas aí você teria que incluir mais algumas páginas do seu trabalho, porque eu tinha feito somente 8 páginas. Ele falou, tenta fazer umas 12, 13, e as 3 questões que eu levantei, que eu te questionei no final do trabalho, era justamente para você tentar responder nesse artigo, para buscar uma publicação. E no professor de História e Filosofia eu recebi uma crítica extremamente pesada, de que eu não sou boa em redação, que eu não sou boa em conhecimentos históricos, que eu não tenho conhecimento histórico nenhum, foi o que ele botou no trabalho. E que se eu tinha vindo de jornalismo, que faculdade eu tinha vindo, quantos períodos eu tinha feito, porque não parecia que eu tinha vindo de jornalismo, sendo que, tipo assim, muitos historiadores criticam a escrita do jornalista, então eu nem levei isso tão a sério, assim, sabe? Eu nem levei isso tão profundo, porque a gente vê aí muitos historiadores que não concordam muito com o jornalista se meter numa área um pouco mais histórica, de escrever fatos e conteúdos históricos. Então, assim, eu particularmente não me importei muito com essa crítica, mas pesou muito o sentido de falar que eu não tenho nenhum conhecimento histórico, sabe?
e que eu não tenho boa redação, eu não tenho boa escrita, e isso me pesou tanto, mas ao mesmo tempo, por outro lado, eu falei, não, quer saber, então eu vou melhorar. Sabe, se é uma crítica, eu vou me construir em cima dessa crítica. Eu vou nos próximos períodos me empenhar melhor, melhorar, de alguma forma crescer, sabe? Não tô boa na redação? Vamos ler mais, vamos escrever mais, vamos me desenvolver. Se desenvolva, Samantha. Foi esse o pensamento que eu tinha o tempo todo quando eu li a crítica dele. Mas eu também não me conectei com a disciplina dele. Então eu sabia que meu trabalho não ia ser maravilhoso. E eu sei que ao mesmo tempo isso é ruim, porque quando você faz história, você não pode apenas se fixar. E é isso que ele falou até mesmo pra mim, que eu levei numa crítica também, numa boa. Não é porque eu tenho uma determinada predestinação para algum tipo de especialização, como por exemplo antiga ou em arte, porque eu amo arte, que eu tenho só que me focar. Eu tenho que abrir um leque, eu tenho que abrir e expandir a minha mente. O historiador, ele não pode ser esse tipo somente de uma única área, sabe? Você tem que ter um conhecimento, uma base de conhecimento forte, grande, de determinados campos da história. Mas assim, como eu falei, eu levei tudo numa crítica de construção realmente, e me construir em cima dessa crítica pra realmente melhorar e me aprimorar mais daqui pra frente na minha graduação. Afinal, estamos vindo aí pro 5º período, então nada como realmente continuar melhorando nesse meu caminho que eu quero seguir. E não levar como uma crítica de me diminuir, ou de me menosprezar, ou então de me inferiorizar. Não, de crescimento, cresça. Sempre que você ouvir uma crítica de um professor muito dura, que você sente que foi muito dura, busque se fortalecer e busque realmente crescer, evoluir e melhorar e se aprimorar no teu curso, com leituras, com pesquisas, se informando, indo a mais palestras, indo realmente buscar aquilo que você quer como profissão, e como profissão exige realmente um melhor aprimoramento. Então é isso que eu pensei no final desse período, que foi realmente um período muito difícil, onde eu não me conectei com a maioria das disciplinas que eu peguei. Eu só me conectei realmente com história e imagem. Pretendo pegar mais cursos voltados realmente para análise de artes, de imagens, de uma coisa mais realmente voltada realmente para essa questão de história da arte, que eu me interesso bastante. Então, assim, foi um período realmente desafiador pra caralho. Desculpa o palavrão, mas realmente, sério, eu tive momentos de querer gritar. Termina, período, pelo amor de Deus, porque eu não te aguento. 4º período, realmente a coisa parece que vai afunilando. Vocês também sentem isso? Independente de ser de graduação de história, mas na graduação que vocês estão fazendo, vocês sentem que no começo é um pouco mais frouxo, mas à medida que você vai avançando nos períodos, a coisa vai afunilando? Cara, eu senti muito isso nesse período, sabe? Eu senti muito, e muita crise de identidade também, principalmente, sabe? De pensar o tempo inteiro, principalmente no começo, será que eu tô fazendo a graduação correta? Será que eu sirvo pra isso? Será? E depois eu pensei comigo, não, eu posso, eu consigo e eu melhoro, sabe? Principalmente quando eu recebi esse tipo de críticas muito dura, eu me questionava. Eu sou muito insegura, mas aí depois eu pensava comigo mesmo, não, guarda essa segurança numa caixinha e visa, porque você consegue, você vai melhorar, e daqui pra frente é focar no seu crescimento profissional. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que tá um pouquinho longo, mas é realmente um desabafo dessa vida de futura historiadora pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. Me fala aí nos comentários como é que foi esse seu período da faculdade, se você estiver fazendo história ou fazendo qualquer outra área. Me fala aí nos comentários, eu vou adorar saber como é que foi esse período pra vocês de faculdade. Pra mim foi... Chora, neném. Foi difícil. Se os outros foram hard, esse aqui não sei definir, assim. Não sei realmente. Sério, gente, foi muito difícil, mas graças acabou. Agora é férias. No próximo período a gente volta com mais gás e firme e forte aí na graduação. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!